Boa noite, comunidade do Printcast e comunidade do Pode Embalar. Hoje nós estamos reunidos num primeiro episódio de uma collab entre o Printcast e a Emba News. E a gente está recebendo um cara super bacana que é de pesquisa e desenvolvimento, focado em sustentabilidade e trabalha numa das maiores empresas de proteína animal do Brasil, que é o Rafael Coelho. Me ajudem a receber o Rafael. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, mais uma vez aqui, né, intermédio do nosso amigo Ricardo aqui, do Pode Embalar, da Emba News. É um prazer estar com vocês aqui. Histórias aí, né, ver o que eu posso colaborar aí com vocês, com todo mundo aí que tá assistindo também. Que show. Obrigado. Show, Rafael. A gente que agradece, cara, tu aceitar o convite aí pra bater o papo com a gente. E só reforçar essa collab com a Emba News, né, Robson? Esse ano a gente está fazendo alguns quadros diferentes, né? A gente está reforçando o nosso Master Printcast, que é normalmente com CEO, diretor de empresa, enfim. Já foi ao ar na segunda semana o Printcast In-House. Nós estamos indo em gráficas, bater papo ali também, gerentes, diretores, enfim. E agora uma collab com o nosso amigo Ricardo, junto com a Emba News. Por quê? Vamos explicar o porquê da collab. A gente sempre quis fazer alguma coisa junto e vamos tracionar isso daqui. Segundo, que a gente conversa bastante com os gráficos, né? E nada como trazer uma pessoa que está na outra ponta, né? Usar um termo que o Ricardo gosta muito, né? Um brand owner, para mostrar a visão dele, né? Como que é contratar serviço, como que é a visão dele em relação às gráficas, enfim. Então, pra gente contextualizar um pouco mais isso daí, então muito feliz com esse nosso primeiro episódio. Ricardo, valeu. Rafael, valeu. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom, certo, Ricardo? Com certeza, Robson, estamos aqui. Rafael, obrigado novamente. Agora junto com o Printcast aqui, é muito bacana ter. E eu falo, tudo isso aí nasceu muito por causa de ter um DNA, que aí vai contar um pouco da história do Senai, né? Grande Senai Teobaldo, né? Eu falo, poxa, aí para ver o quanto que isso é importante, como faz a diferença no aprendizado, a educação, o conhecimento. Então, foi por isso que a gente fez esse link e vamos lá. Vamos nessa, vamos começar, vamos conhecer o Rafael, né? Para quem não lhe conhece, por favor, fale um pouquinho da tua trajetória, como começou. O Ricardo já deu um spoiler aqui que você é senaizeiro, enfim. Conte um pouquinho pra gente até chegar aos dias atuais aí. Aqui, né, cara? Então, isso aqui também, como eu falei pra vocês no início, é um grande prazer também, porque a gente tá conversando aqui com colegas de faculdade, né? Então, tava conversando um pouco antes com o Robson aqui, né? A turma dele foi um ano antes da minha, né? Então, eu fui bicho dele ali, né? Isso aí. Na faculdade. E eu me formei, fiz Senai Teobaldo Denigues, né? Produção em tecnologia gráfica. E eu me formei em 2009, né? Na época eu trabalhava como designer, trabalhava numa agência de publicidade, depois eu fui galgando alguns caminhos ali pro mercado gráfico, até em virtude da faculdade em si. E aí eu passei para a área de pré-impressão. Então, dentro da área de pré-impressão, eu comecei meus primeiros passos ali diretamente no mundo gráfico, né? E daí depois eu já fui para o mercado de embalagens, onde eu trabalhei numa grande gráfica que fabricava embalagens de papel cartão. Fiquei por 3 anos e meio lá, e aí eu recebi o convite do grupo JBS, né? Tinha recém comprado a Seara, para fazer parte do time de P&D embalagens da Seara. Então, eu entrei na Seara em 2014, março de 2014, esse ano tô completando inclusive esse mês 11 anos, na verdade, agora no final do mês, e tô lá desde então, cuidei por muito tempo de categoria e há alguns anos aí eu assumi o desafio aí de falar um pouco mais sobre inovação e sustentabilidade, até um termo que a gente usa muito lá, que é a inovabilidade. Né? Então a gente entende que são caminhos que eles andam em conjunto, né? Não tem como tirar um do outro ali, então eles sempre tem uma conexão. Esse é o caminho que a gente utiliza, o critério que a gente utiliza para trabalhar nos projetos, nas estratégias e nos estudos de inovabilidade que nós fazemos lá hoje. Então é isso, pessoal. Fiz Mauá também, né? Me formei na Mauá também com engenharia de embalagem, nosso grande mestre Cabral. E é isso, aí estamos aí. Mas aproveitando, né, já que você comentou pegou esse período numa empresa, foi
a convite ali para cuidar da P&D Embalagem, né, da Seara. Como é que foi essa transição? Como é que foi esse desafio? Como é que você falou, puta, e aí? Como é que vai ser? Porque muda um pouco a visão, certo? Tem um gráfico que fazia as embalagens, agora você tá na outra ponta ali, né? Como é que foi esse desafio? Conta um pouco pra gente. Totalmente, cara. Assim, é aquele negócio, quando você é fornecedor, né? Você... E assim, quando eu era fornecedor de uma empresa que fazia embalagens em papel cartão. Quando eu fiz a transição para trabalhar no Brand Owner na Seara, eu cheguei lá achando que eu tinha muitos problemas, assim, dentro do mercado onde eu trabalhava, né, dentro do segmento que eu trabalhava, e eu percebi que aquilo lá era só uma fração de todas as questões que envolvem, porque eu passei a trabalhar com diversos outros materiais, né, e aí foi esse o grande baque, assim, você sair de ser especialista em um material específico e você tem que atuar em outros segmentos. Então, eu vim muito do mercado de celulósicos, né, e fui para o mercado de flexíveis, trabalhar com outros tipos de materiais. Então, para mim, isso foi um baque ali. E essa integração que eu tive ali em torno de um ano, mais ou menos, até me adaptar ali, no início foi um pouco punk ali, mas deu tudo certo, tanto é que eu tô aí até hoje. Legal. Mas, Rafael, já que a gente falou, somos todos os egressos do Senai, quando você foi para flexíveis, deve ter te ajudado pra caramba tudo que você aprendeu ali na faculdade, né? Não, sem dúvida, porque é como eu comentei contigo, né? Eu saí do Senai em 2000, eu terminei a faculdade em 2009 e eu trabalhava numa editora. Eu trabalhava numa editora chamada Magron Hill na época, não tem mais no Brasil, ela foi adquirida por uma outra empresa. E aí ali eu tinha também um foco sempre em offset ali, né? Era sempre papel. E eu tinha a base, obviamente, dos flexíveis da faculdade. E aí, quando eu entrei depois de 4 anos, né, que eu entrei na Seara, tudo que a gente tinha tudo que eu tive de flexíveis na faculdade em si, veio à tona, né? Tanto é que eu tive que revisitar algumas coisas, fazer alguns cursos até para ter aquela reciclagem e fazer o entendimento. Mas assim, o Senai é uma escola assim que de conteúdo não tinha que falar, assim, a capacitação é incrível deles, então foi algo rápido, graças ao Senai foi algo rápido. Que legal. A gente eu lembro de alguns amigos, Robert, que em certas aulas falavam assim, professor, por que eu tenho que aprender isso? Pois é. E no fim das contas, olha só, um exemplo aqui na nossa frente, de alguém que aprendeu tudo, nem estava usando, mas de repente veio a usar, teve a necessidade de acessar aquele conhecimento, né? Isso linka com um episódio que a gente teve dias atrás do Michel, quando ele fala da caixa de ferramentas. Isso é muito bacana. É um recado, eu gosto de falar essas coisas, Rafael, porque as pessoas, elas não sabem, elas acham que você tem que saber só aquilo referente ao que você faz hoje e que você não precisa de mais. E na verdade a gente tem que ter o mais, porque os desafios chegam e quem já tem o mais tem melhores oportunidades diante dos desafios, né? Você amplia o leque, né, de oportunidades ali, de conhecimento, né? Então, depois do Senai também, por exemplo, quando o Senai ele é focado em impressão, né? Tecnologia em produção gráfica. E aí, quando a gente vai para o Brand Owner, a parte gráfica ela é importante, mas tem outras coisas atreladas também, né? Que é muito mais a parte de materiais em si. A gente, obviamente, teve muito essa parte lá com a Sônia, na época, a professora Sônia, e com alguns outros professores, mas quando você vai para o Brand Owner, no caso de P&D Embalagens, o foco ele é muito mais nas estruturas dos materiais. Né? Então a gente obviamente, na verdade é um caminho mútuo ali, né? Mas você trabalha muito também nessa questão das estruturas em si. E aí também eu senti a necessidade de me especializar nisso e fui fazer a pós-graduação de engenharia de embalagens na Mauá, onde daí o foco passa a ser a parte estrutural e o sistema de embalagem como um todo, né? Não só a produção da embalagem. Então, na Mauá também é uma grande escola aí, onde você aprende toda a cadeia em si. Mauá é top. Você acaba tendo uma visão muito mais ampla, muito mais holística da situação. Mas conta um pouquinho pra gente, como que é a rotina, o dia a dia de uma pessoa de P&D, cara? Cara, é uma rotina árdua ali,
de muita coisa e muita curiosidade também, tá? Eu nunca tinha pensado por essa forma, mas há uma semana atrás a gente estava numa reunião com todos os gerentes lá de P&D da Seara, e um deles virou assim e falou assim, eu tenho orgulho de trabalhar no P&D, porque o P&D ele é a área mais curiosa da companhia. E quando ele falou isso, eu achei legal esse termo ele ter usado, porque se tem alguém que precisa realmente pensar em novos caminhos, de trabalhar novas coisas, é o time de P&D, entendeu? Então, assim, a rotina de P&D é isso, a gente trabalha com os produtos, né, com o monitoramento do portfólio atual que nós temos, então toda essa questão que dos produtos que a gente lança, a gente sempre faz o monitoramento, trabalhos de melhoria, trabalhos de redução de custo, mas a gente também tem essa curiosidade para buscar novas tecnologias, novos estudos, novos processos também, né, como eu comentei com vocês, não é só o material em si, né, tem todo o sistema de embalagem. Então, a gente é responsável por isso, por fazer toda essa avaliação, desde o material em si, da embalagem em si, como toda a automação, o sistema como um todo, até a entrega final ali. Então, principalmente essa questão de melhoria de embalagem, é o quê? É ouvir no mercado? É ouvir no consumidor final? Ou é mais um feeling de vocês ali, do tipo, pô, isso dá pra melhorar nesse aspecto? Cara, é tudo. A gente tem, normalmente quando a gente fala em melhorias, né, de embalagem, a gente fala muito na parte interna, assim, né, sendo bem sincero, assim, a melhoria de embalagem é muito mais focada na parte interna, quando a gente fala que a gente consegue melhorar um processo nosso, né, então, um processo de envase em si. A gente trabalha muito nesses projetos de melhoria. Tem os projetos de edição de materiais ou de melhoria de qualidade também. Então, sei lá, a gente tem projeto, a gente fez o desenvolvimento de uma embalagem, daí a gente lançou no mercado, viu que ela não performa bem ali no ponto de venda, alguma coisa nesse sentido. Daí a gente volta para casa, vê o que a gente consegue ajustar. Tudo isso para deixar a embalagem mais otimizada e atender melhor a expectativa do consumidor. E aí, quando esses projetos de melhoria são envolvidos, daí ele passa desde a parte estrutural e até a parte de impressão. Já tivemos casos também onde a gente a gente fez o lançamento de um produto com uma empresa, a gente viu, pô, esse produto ele não está com brilho legal ali. Então a gente precisa retomar e fazer projetos para ampliar aquele brilho, porque o brilho ele é um atributo muito importante na cadeia de alimentos congelados, né? Então a gente volta para a prancheta, trabalha em cima disso e traz as melhorias. Né? Vou fazer uma pergunta, pode até parecer relativamente ignorante, tá? Obviamente, o brilho chama atenção, né? Mas tem um estudo em relação a impressos, né, fosco, voltado mais para alimento ali natural, zero glúten, entre outras coisas. Tem estudo que o ser humano, ao ver uma embalagem fosca, o cérebro entende como um produto nessa característica de ser livre de glúten, livre de açúcar, assim, orgânico, que seja. Essa parte do brilho que tu falou é muito mais a parte de estética, mas não tem algum estudo relacionado a esse tipo de embalagem? São pesquisas com consumidores, né? Dentro da empresa a gente tem uma área de pesquisa que faz todas essas análises. Então essas análises muitas vezes vêm do próprio consumidor. Eu concordo contigo, o fosco ele traz uma premiumidade para o produto, ele traz uma sensação de sofisticação do produto. Tanto é que para os itens das linhas mais gourmet que nós temos, a gente tem essa aplicação do fosco. Só que para produtos congelados, a gente tem muita questão da condensação no ponto de venda. Então muitas vezes o fosco ele perde o atributo dele, o atributo visual dele, em virtude da condensação no ponto de venda, tá? A gente tem essa questão técnica. E a questão do brilho, sim, cara, a gente tem por pesquisa que o brilho ele é bastante valorizado na maioria das embalagens que a gente coloca. Daí você tem a questão dos públicos, né? Quando você separa as faixas ali de público, tem público que prefere mais o fosco, mas é um público menor. Ainda o maior público, ele prefere as embalagens com brilho. Falando em públicos, né? Hoje temos aí diversos tipos de gerações, milenais, X, Z. Tá surgindo aí a geração Alpha. Alpha já tem a Beta. A Beta, se não me engano, quem nasce no ano 2025, que já nasce no IAI, né? Acredito eu, obviamente, né, que tem um estudo de acordo com o comportamento dessas gerações.
algumas não, né? As embalagens, elas são projetadas para determinado tipo de geração de acordo com o tipo de produto que está sendo vendido? Tem esse tipo de estudo também? Sim, na verdade a gente faz da seguinte forma, a questão das gerações, elas são é uma ferramenta que nós temos para análise de tendências. Então, dentro do ambiente de inovação, a gente tem todo um time que dentro desse time você tem o pessoal de pesquisa, o pessoal sensorial, o pessoal de P&D produto e o pessoal de P&D embalagem. Tá? Quando a gente atrela esse hub de inovação que nós temos internamente, a gente avalia as tendências em si. Tá? E aí, junto com o time de marketing, com o time de inteligência também, a gente avalia quais são as categorias onde a gente precisa atacar. E dentro dessas categorias, a gente traz propostas de produto. E aí, quando a gente traz propostas de produto, a gente entende quais são as melhores, o melhor modelo e o melhor conceito de embalagem para a gente agregar nesse produto. Tem muitos projetos que saem de embalagem e vão para produto, mas a maioria dos projetos saem de produto e aí a gente faz a integração junto com a melhor embalagem proposta ali. Show, tá vendo? A geração Z, ela é bem olhada, cara. Que É bacana. Z, eu falei? É Z? Bem, G, bem né? o quê? Não, Z. É Z, geração Z. Não, bem olhada no sentido assim, as empresas, elas Sim, obviamente prestam sim. atenção nessa mudança de comportamento, É o que eu posso na perenidade ali, porque daqui uns anos a maior, não sei se é a maior, não tem esses dados, é só um achômetro aqui, mas a população, obviamente, vão envelhecer e claramente eles vão trazer esse comportamento, vão levar esse comportamento ao longo do tempo, né? Então as empresas precisam pensar nesse tipo de situação. O que a gente conseguiu observar bastante, assim, ao longo desses últimos anos, assim, é que, por exemplo, você tem a questão da realidade aumentada, da realidade virtual, muito essa questão do QR Code, então tudo voltado para o IoT, né, internet das coisas lá, né, que o pessoal chama. Então, a gente tem diversos projetos onde a gente vincula a embalagem como um meio para levar para um ambiente virtual. E ali você tem todas as informações de produto, de rastreabilidade, algumas linhas infantis que nós temos, onde você faz a interação da embalagem com a criança ali, né? Então ela pode ter alguns joguinhos, alguma coisa nesse sentido. Então a gente passou, isso foi algo que a gente viu que cresceu bastante dentro dos nossos produtos, essa interação com o ambiente virtual. Mas usando a embalagem como vínculo ali, como vetor, para poder chegar nesse caminho. Então, que diferença, hein, Ricardo? A gente montava avião recortando a parte de trás da caixa de sucrilhos, né? Mas olha a função que a embalagem já tinha, ó, já ajudava para montar o aí, ó. Na realidade, mas já tinha essa visão. Mas eu vou te falar que isso continua, tá? Isso é uma questão de você trazer a embalagem como algo lúdico, né? Então, eu acho que assim, né? Essa questão do material ali, de você pegar, é algo que... É algo, cara, que acho que não vai morrer, cara. Como? Sensorial, né? É sensorial, é isso. Uma curiosidade, né? Antigamente existiam muitas embalagens tamanho família, né? Mas cada vez mais as famílias estão, de certa forma, diminuindo, quantidade de filhos. Muitas vezes é filho, né? Chamado filho de 4 patas, enfim. É realmente isso. Hoje não tem mais essa questão de tamanho família? Para algumas categorias, sim, mas para a maior parte, não, né? Como você comentou, uma das... tem acontecido muito que dentro dos estudos isso sai, é que as famílias estão cada vez menores, né? Então você ter produtos onde a pessoa consiga porcionar, né, ter aquela volumetria individual, isso tem crescido bastante. Então temos diversos produtos onde a gente tem esses porcionamentos para uma pessoa, para o consumo de uma pessoa, 2 pessoas. Essas embalagens tamanho família, a gente tem algumas, mas confesso que não é o hard ali da companhia do portfólio, tá? O que a gente tem são embalagens muito mais voltadas para 1 ou 2 pessoas ali. É uma mudança de comportamento, né? De mercado. Total de comportamento. Você estava falando, não tem quase, realmente aqui. Eu não sei como é os Estados Unidos hoje em dia, mas também eu sei que também teve essa mudança. Porque nos Estados Unidos é muito comum esse negócio de tamanho família, né? Tudo tamanho família. Mesmo que não seja de tamanho família, tudo eles gostam, né? Daquela coisa que vem quantidade, vem muita coisa, né? Então tem esse perfil. O mercado europeu já é diferente, né? Já tem aquela coisa que também você começa a ver esses países que tem menos... mas provavelmente para outros países deve ter essa mudança aí, né? Na questão cultural, está muito ligado, né? Como que é atualmente, né?
Até pegando isso que o Ricardo comentou, tem muito esse olhar para fora, tipo, o que está acontecendo lá fora, que vai ser tendência aqui, normalmente né? Tem muito esse olhar para fora? A gente faz esse mapeamento em todo o diagnóstico de categoria que nós fazemos. Então, a gente tem uma agenda onde a gente vai fazendo diagnósticos de categoria ao longo do ano, né? A gente pega algumas categorias para estudar ao longo do ano e a gente vai fazendo diagnóstico com base no que vem acontecendo no mercado brasileiro e faz um paralelo com o mercado global. E a partir disso, a gente define algumas rotas para poder trabalhar em inovação, sustentabilidade, alguns caminhos ali para fazer diferenciação de portfólio, né? Só que os hábitos da Europa são muito diferentes dos hábitos dos Estados Unidos, que são muito diferentes dos nossos hábitos, e a gente é muito diferente da Europa. Então, assim, existe uma triangulação ali de hábitos e de preferências que é muito individual por região. Então, assim, é que a gente fala, né? Por exemplo, o peixe é uma proteína que é a mais consumida no mundo. Só que no Brasil... eu costumo dizer, é coisa de 1%. Igual o tamanho do litoral aqui, né? Então, e ela é considerada a proteína de maior consumo no mundo. Então, é muito hábito, assim. Então, nem tudo que a gente olha para fora, que a gente acha legal, a gente consegue trazer para o Brasil. Existem algumas barreiras culturais aí para isso. Mas, obviamente... Fica no radar, porém não... Claro, fica no radar e a gente usa como referência, mas a gente já faz algumas adaptações. Entendeu? Então, assim, vou dar um exemplo que eu posso dar. A gente fez, na Seara, a gente fez um projeto de pratos prontos resfriados no passado. Era uma tecnologia, cara, ferrada. Ele tinha frescor, o produto tinha frescor, ele era um produto natural, não tinha conservantes, e através de uma embalagem micro-ondável, você tinha uma tecnologia que fazia um aquecimento, onde o produto, quando você abria, ele ficava com sabor de feito na hora. E esse produto não pegou no Brasil, porque o prato resfriado, a gente tinha um shelf life estendido ali, de mais ou menos 70 dias, o consumidor não entendia muito bem ali, ele achava que aquilo lá tipo, comparado com congelado, o congelado era ainda melhor. Só que, obviamente, houve uma estratégia assim que talvez não tenha sido muito bem trabalhada, mas houve uma tentativa ali, construímos uma linha e tudo mais. Esse prato estoura lá na Europa. Na África, tem linhas gigantes lá que fazem esse produto, que tem essa mesma tecnologia e a venda estoura. Então, assim, como eu disse, é uma questão cultural. É uma questão onde a gente precisa desenvolver o mercado, e aí fica... quando você precisa desenvolver o mercado do zero, daí o tempo é maior, né? É um pouco difícil. Daí você tem que mudar a cultura, mudar a preferência, por aí vai. Nos últimos anos, a gente tem falado sobre sustentabilidade exaustivamente. E aí a gente definiu alguns compromissos, definiu alguns caminhos, algumas iniciativas para poder trabalhar no assunto e promover uma melhoria em termos de sustentabilidade. E aí, como é um assunto muito comum, a gente criou um comitê onde a gente se encontrava a cada 2-3 meses, virtualmente, inicialmente, a gente teve alguns encontros presenciais, mas virtualmente, onde a gente discutia e compartilhava iniciativas e projetos que a gente vinha fazendo. Então, o que a gente percebeu? Que as dores eram comuns em todas as regiões. O que diferenciava era a forma de se fazer, sei lá, a forma de se reciclar, né? Então, na Europa, isso é muito mais desenvolvido que no Brasil. Biodegradabilidade é um assunto que no Brasil é um assunto um pouco complexo, mas na Europa você já tem usinas de biodegradabilidade, compostagem ali, que você consegue fazer isso de uma forma mais fácil e de uma forma onde as pessoas já sabem disso. Aqui no Brasil, quando você usa esses termos, as pessoas ficam meio assim. Mas, e só para complementar, o que a gente fez? Dentro desse compartilhamento de ideias, a gente pegou iniciativas de fora, trouxe para cá, e a gente pegou iniciativas daqui e compartilhou com outros, com outras regiões. Então existe esse compartilhamento, esse comitê, como eu comentei contigo, ele é realizado a cada mais ou menos 3 meses, sou eu também que faço a condução aqui pelo time da Seara. E aí a gente faz isso, a gente propõe projetos, propõe iniciativas, compartilha fornecedores, compartilha tecnologias, e aí a gente vai trabalhando dessa forma. Eu perguntar uma coisa que eu falei, curiosidade até você com o seu DNA de Senai, né?
aquela coisa de mim. É comum, às vezes, alguém chegar e falar, pô, você tem mais conhecimento gráfico. Então você encontra lá, às vezes, no corredor, o pessoal que chega, tá dentro do time de P&D e fala, ô, Rafael, você que manja mais disso, meu. Acontece isso, às vezes, no dia a dia, de alguém chegar e falar, pô, você tem um conhecimento nisso daí. Isso acontece assim normalmente ou não? Porque tem alguns que vêm. Acontece sim. No início acontecia mais, né? Uhum. Então o pessoal pegava ali, pedia para ajudar na qualidade de impressão, ver, né? Enfim, né? Mas é que assim, hoje a gente. E aí tem o meu lado também, né? De ser mais abelhudo e me interferir em algumas coisas, talvez que não esteja dentro das minhas atividades, da minha função ali. Que é o efeito curiosidade ali que a gente comentou no início. Então, mas tem, cara, sempre tem ali. O Vitor, o Vitor, meu gerente hoje, quando ele me contratou, ele me chamou, eu o atendia pela outra empresa, né, como fornecedor, e aí ele me chamou, cara, vem, preciso de um cara aqui para trabalhar na categoria de cartões. E aí eu falei assim, beleza, tal. Daí peguei todas as embalagens cartonadas, a gente fez um trabalho, e dentro desse trabalho foi não trabalhar nas estruturas, mas na qualidade das embalagens que a gente recebia em termos de impressão também. Então, a gente teve, no início ali, nos primeiros 2-3 anos ali, esse foi um assunto bem intenso ali nessa questão de impressão. Daí depois a gente foi ampliando o tema, foi ampliando o leque ali, e aí você passa a absorver e ampliar um pouco mais a sua atuação ali, né? A minha atuação no caso ali. E aí a gente... essa questão foi ficando um pouquinho mais para trás ainda, mas quando o pessoal pergunta, você é formado em quê, Rafa? Eu falo, sou formado em tecnologia e produção gráfica pelo Senai. O pessoal olha, nossa, que diferente, né? Que então peraí, eu preciso chamar você, vem aqui, não é não? Opa, do Senai, vem aqui, ó, porque, pô, não tô... Então, né? Não, é legal, porque é uma curiosidade, né? E você falou muito sobre a questão da palavra, como é que eles adotam muito, inovabilidade, né? Eu acho que eu acrescento hoje, até nessa questão, tudo bem que você fala de acrescentar inovação e sustentabilidade, mas hoje eu digo assim, eu noto que muito que, aproveitando o final da palavra, tá? Né, inovabilidade, o final dela também dá para encaixar qualidade, que eu acho que também tem muito a ver, né? Lógico, você tem que ter preocupação sustentável, mas tem que ter a preocupação de qualidade, gente. Porque muitas vezes a qualidade é aquilo. Um produto com uma qualidade, não digo o produto, a embalagem com uma qualidade mais baixa, impacta na sustentabilidade. Você pode abaixar de repente, o shelf life. Estou errado ou não? Me corrija, professor. Completamente porque certo. Porque aí é que entra... A gente tem muito essa contradição quando a gente faz projetos de sustentabilidade voltado principalmente para estruturas multicamadas, né? Então, as estruturas multicamadas, elas estão aí porque elas têm uma função de proteção, de barreira contra umidade, barreira contra oxigênio, enfim, para proteger e garantir que o produto ele não estrague e fique por mais tempo ali, atenda toda a cadeia desde a produção até a logística, né? Chegar no consumidor, e o consumidor tem um produto que seja um produto seguro. Só que, porém, essas estruturas são estruturas que elas não têm uma cadeia de reciclagem muito ativa. Já existem caminhos de reciclagem química e tudo mais, mas não é necessariamente algo que é um conhecimento mais amplo como as outras cadeias de reciclagem, de polipropileno, de polietileno, de PET, alumínio, enfim, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade que essas estruturas cheguem para serem tratadas da forma correta, né? Então, acaba indo para aterro, e dentro do aterro, daí tem toda aquela questão de tudo que envolve a questão do plástico em si, né? Mas o ponto é o seguinte, quando eu falo da contradição em relação à qualidade e a sustentabilidade, é isso, né? Então a gente tem que buscar caminhos, obviamente, cada vez melhores ambientalmente falando, mas a gente não pode deixar isso da qualidade. Qualidade é o principal atributo de uma embalagem. Ela tem que proteger o produto, tem que garantir as necessidades do produto ali, tem que garantir logística, enfim. Ela tem que promover qualidade pro produto, né? Então, isso de maneira alguma, acho que é o principal, é o ponto número 1 aí do desenvolvimento da embalagem. Um atributo não quer dizer que você vá reduzir algum outro, né?
Sim. Quando a gente... A régua tem que ficar para cima. É igual quando a gente faz projetos, por exemplo, projetos de redução de custo. Tudo tem oportunidade, né? Mas o projeto de redução de custo, ele não pode impactar numa perda de qualidade. Né? Tá. Então eu vou reduzir, por exemplo, a espessura de um filme que eu utilizo ali, um filme barreira, eu posso reduzir a espessura. Eu vou reduzir a espessura, eu tenho redução de custo, eu tenho ganho sustentável, que eu vou estar colocando menos material, mas eu tenho que me preocupar com as questões de barreira. Ele não pode ter menos permeabilidade, ele não pode ter mais oxidar mais o produto. Então, tudo isso é levado em conta. Então, a Seara tem o lema, né? A qualidade vai te surpreender, que é o slogan. Então, e qualidade é inegociável para nós lá. Então, toda vez que a gente faz um projeto onde a gente entende que tem que fazer a redução de algum tipo de material, a qualidade é o principal ponto. Então, é feito esse paralelo. Vai perder qualidade? Perdeu qualidade? Esquece. A gente tem uma oportunidade aqui? Tem uma oportunidade. Então, vamos em cima sem interferir em qualidade. Cara, que legal tudo isso, né? O pessoal que acostuma nos acompanhar, Robert, os queridinhos, os seguidores do Printcast, a maioria são gráficos. Eles não têm a oportunidade de ouvir um profissional como o Rafael fácil assim. Quem consegue... Eu tenho 33 anos de gráfico, você tem 20, Ricardo tem 20, 30. Quando é que a gente teve uma oportunidade de ouvir alguém assim qualificado falar do lado de lá da mesa? Né? Falar o que acontece do outro lado. Isso é uma coisa muito rica, meu. Nós estamos com uma oportunidade sensacional hoje aqui. É incrível. Isso é muito bom, porque essa troca é saber o outro lado, né? O que é interessante, que eu falo na questão do Rafael, é o aspecto dele já saber como é que foi o outro lado. Então, ele saber aonde é que tem e a importância disso, de um lado e do outro. Entendeu? Não é todo mundo que tem isso. Às vezes acontece o inverso e também é interessante quando a pessoa vai pro outro lado para ver, mas é muito bom esse equilíbrio. Você ter essa parte do equilíbrio, né? Essa visão como um todo. E Rafael, vamos lá, vai surgir uma oportunidade. Como que é esse diálogo com a gráfica? Normalmente as gráficas têm um departamento de P&D, é essencial ter um departamento de P&D justamente para estar alinhando isso daí. Enfim, como é que é essa interação com a gráfica? Não necessariamente numa oportunidade de reduzir uma espessura, trocar um suporte, que seja, né? Mas quando tem um projeto e é levado para a gráfica, como ocorre isso? Eu acho que é legal a gente fazer até esse paralelo, porque a gente está falando do Printcast voltado para impressão, né? E aí a gente tem o Pode Embalar, que é voltado para o conceito total da embalagem. E aí essa sua pergunta, ela casa bem, porque é o seguinte: quando você está numa gráfica, a gente se fala muito de impressão, as tecnologias elas são muito voltadas para impressão, a impressora não sei quantas cores, se aplica verniz isso, verniz aquilo, então o foco ele é muito voltado para a questão da impressão. Quando você vai para o Brand Owner, quando você está do lado de cá, o que você olha? Você não olha só a impressão, você olha a parte estrutural da embalagem em si. Então, como eu comentei antes, né, a gente tem as embalagens que elas precisam de barreira, eu preciso de uma estrutura específica para dar proteção ao meu produto. Então, quando a gente vai buscar um fornecedor, a gente preza por isso, que o fornecedor ele tem o conhecimento não somente da parte estética em si, mas da parte físico-química do material também. Então, esse apoio que nós dado, ele é fundamental, porque a gente começa a entender quais são as melhores estruturas, os melhores polímeros para a gente aplicar aquela determinada embalagem. E aí, quando você fala, eu preciso de barreira oxigênio, barreira a vapor d'água por conta do meu processo, o meu processo é assim, o meu produto é assado, então, todo esse conhecimento, ele é tão importante quanto o cara me entregar uma embalagem bonita. Então, muitas vezes, quando a gente começa o desenvolvimento, a gente não olha a impressão. Porque a gente chega no fornecedor, obviamente, quando a gente vai fazer a homologação dele, a gente verifica o potencial e a capacidade de qualidade de impressão dele, porém, a gente começa olhando pela parte estrutural. Então, os lotes pilotos, eles são lotes pilotos em branco, muitas vezes sem impressão, sem nada. Então a gente avalia para verificar a performance industrial desse material, se ele roda nos nossos equipamentos, se ele tem a performance de velocidade, de proteção e tudo mais, beleza, fechou ali. Quando a gente fecha essa embalagem, aí a gente começa a trabalhar na arte e fazer a embalagem final. Tá? Então, muitas vezes, para nós do P&D Embalagem de Brand Owner, essa parte
de início, ela é a mais importante. E aí, quando você vai para impressão, cara, eu também não vou homologar um fornecedor que ele não tem qualidade de impressão. Por isso que eu falei, ele anda junto. Mas o primeiro contato é com a parte estrutural da embalagem. Não sei, vou dar até um exemplo aí no caso, eu digo de embalagens da Seara, ou no mercado, embalagem de polpa moldada. Se você for olhar, tô falando eu como consumidor até, falo, pô, a embalagem ela não é bonita, tudo bem, depois tem a aplicação do filme, toda essa parte, mas com certeza ela tem o ganho para ser colocado, por que é colocado em polpa moldada, tem os benefícios dela tem o aspecto sustentável, tem N situações, olhando muito nesse aspecto, nessa parte que você falou inicialmente, na parte da possibilidade da embalagem, né, na estrutura da embalagem, né, quer dizer, se não foi só para um aspecto, tô falando porque normalmente quando se fala até de embalagem de polpa moldada, em alguns casos, ela não é uma embalagem bonita, mas com certeza aí entra o campo estrutural, entra a parte estrutural ou a parte de sustentabilidade junto, tem um porquê, até porque você falou, você só coloca um produto mesmo para ir para varejo, para venda, depois de fazer todos os testes. Então, apenas peguei esse gancho da questão do polpa moldada, porque imagina, lógico, você entrou, ele tem esses atributos por trás. E na minha opinião, a polpa moldada, ela é o futuro da embalagem para alimentos, tá? Então, no Brasil, a gente não tem essa evolução ainda. Tá? A gente vê muitas empresas com muitas iniciativas, tem empresas entrando no mercado que tem um potencial gigante, mas ainda no Brasil é uma tecnologia que ela ainda está muito tímida. Tá? Só que em 2023 eu estive na Interpack, lá na Alemanha, e a cada 3, 4 stands que você tinha dos determinados setores de materiais lá, determinados setores de materiais, um era de polpa moldada. Então você tinha o cara que fabricava as embalagens, que tinha tecnologia, que fabricava o maquinário. Então eram assim, diversas empresas promovendo essa tecnologia para o mundo. Né? A gente estudou, a gente chegou a lançar um produto em praça teste. Só que a gente ainda tem um empecilho assim do tudo que é embalagem importada hoje, a gente tem uma questão de preço também, né? Que é um produto novo, né? Uma tecnologia nova, obviamente, vai ter um preço mais elevado. Mas a gente ainda tem essas barreiras, tendo em vista o segmento que a gente trabalha, onde as margens são justas e tal. Então a gente sempre tem procurado, tem buscado o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. E assim, cara, para mim, assim, eu acho que é o futuro, cara. Eu acho que para os segmentos ali de bandejas, acho sensacional. Cara, tem uma série de oportunidades, porque você não perde estrutura, você não perde espessura do lateral, como você perde em termoformado, às vezes, é um processo um pouco mais simples que o processo de injeção, mais barato. Então, cara, é um super material aí. Eu entendi, eu toquei no seu coração, tá bom. Esse assunto tem bastante conteúdo, tá? Tu comentou que no Brasil não é no mercado, é um mercado iniciante, né? Aí você citou a Interpack na Alemanha, então creio eu que no mercado europeu já é uma tecnologia mais madura, mais avançada. No mercado chinês, sim. Tá? Na China, eles estão apostando demais assim, nessa tecnologia, no desenvolvimento de materiais, na melhoria, na evolução desse tipo de tecnologia. Tem algumas outras empresas, tem uma empresa sueca, tem uma empresa italiana que tem bons produtos, tá? E com tecnologias bem bacanas também. Só que no mercado brasileiro ainda tá. No Brasil, começou muito forte no mercado de comidas, assim, né? De restaurantes. Então, o iFood, ele tem uma... Ele tem um programa, né, de sustentabilidade ali, onde ele manda muitas vezes as refeições numa bandeja de polpa moldada já. Então, assim, muito para essa questão de restaurantes, isso já é uma realidade no Brasil. Tá? Já tem, é um mercado meio que grande já. Mas ele concorre ali com o EPS, né, com o isopor. Então, daí é uma questão de custo, né? Então, o isopor ele é muito mais barato do que uma bandeja de polpa moldada. Então, depende de restaurante em si. Mas ele é uma realidade no segmento de restaurantes. No segmento de varejo e no segmento industrial, ainda
Ainda não, a gente já lançou em praça teste, fizemos um lançamento no passado, ele não continuou por algumas questões internas, mas a tecnologia está mapeada e o objetivo é que em breve a gente consiga colocar escala nisso daí. Bom, Que massa. Rafael, voltando para a parte da gráfica, né? Você até comentou a parte sensorial da embalagem, que essa interação, Robson até trouxe ali a parte dos sucrilhos. Isso é antigo, tá? Isso eu não lembro, né? Da minha época. Tá bom, entendi. Mas aí, partindo uma parte, obviamente, você tem esse cuidado, é mais para extrair uma resposta, tá? A parte sensorial em si do alimento, que não pode ser alterada ali, obviamente todos os produtos, né? Naquele conceito organoléptico de não alterar a parte sensorial do alimento, sabor, cor, enfim. Isso passa, obviamente, pelo P&D e tem que também ter essa integração com o gráfico em si, né? O nível de exigências no sentido assim, cara, tem que ser tudo laudado, tem que ser tudo baseado em normas Anvisa, FDA, enfim, como que é mais ou menos isso? Tudo a gente pede certificação. Quando a gente faz a homologação de um fornecedor, existe uma relação de documentos que ele tem que promover para a gente, ele tem que compartilhar com a gente, e a gente tem uma área específica que faz a análise dessas documentações. Tá? Então, quando a gente faz o desenvolvimento de uma embalagem, essa embalagem ela tem que estar aderente a essas certificações, e aí a gente avalia as questões de laudos de imigração. Né? Então, quando é o desenvolvimento de uma tecnologia, a premissa é que a gente tenha laudo de imigração. Então, você tem a lista positiva da Anvisa, onde você tem os limites ali de cada componente pode ter na embalagem. Então, isso é comparado e isso é avaliado. E aí, quando existe uma tecnologia nova, um filme desenvolvido lá fora, e ele não tem essa aprovação da Anvisa, a gente não consegue fazer o lançamento ou fazer a homologação desse material. Ele tem sempre que ter o nosso ponto de partida aqui no Brasil, a regulamentação, a legislação, é a Anvisa. Caramba. Senhores, algo a acrescentar? Porque eu acho que já estamos chegando já no nosso... Tem um tempinho. Isso aqui pode ir pro corte, tá? Tem vai um pro tempinho. corte, porque não é 8 horas, tem que... Por isso que eu... Não, mas já falei com meu amigo, qualquer coisinha, depende, lógico, a gente não tá aqui para estender, lógico, o bate-papo é o bate-papo, até 8 né? horas, já deu 8 horas. Sim, não, mas eu troquei uma ideia com o Marcos, sim. Mais ou menos, eu falo assim, mais para... Aqui a gente... 15 minutos de conversa a gente tem? Eu brinco, no máximo, tá? O que eu brinco assim, eu costumava usar o termo, né? Eu falei, a gente não tá para encher linguiça, pelo contrário, né? A gente começou a orar 7h15, vai fazer esse cortezinho aqui. Tem problema. Dele, até vamos dar sequência. Você ia falar alguma coisa, eu acabei te cortando. Não, era vamos isso. Voltar, então. Era isso, é nessa parte. O que eu ia pegar gancho na hora que vocês estavam falando, até que o Rafael também foi a primeira vez que você foi na Interpac, foi o ano retrasado, né? 2023. Né? Também o ano passado foi a primeira de Drupa. Área de... O que eu tenho visto muito com gráficas... Pra mim você não vai perguntar? Não, porque você já passou mais de uma vez. Já foi o quê? 3 vezes pra Drupa? Terceira Drupa ou segunda? Terceira e última, não de Jesus. Quem é a última? Imagina, não faz isso, né? Maravilhosa. O que eu falo é que muitas Concordo, vezes... é maravilhosa. É um complemento, tá? O que dá pra ver. O que eu até dei como feedback, até porque, aí eu vou brincar, o organizador, na verdade, fica feliz se for nas duas. Né? Porque é o mesmo organizador que fez as 2 feiras, né? Tanto a Drupa como a Interpac. Mas muitas vezes eu falo que a experiência de você visitar uma Drupa e a experiência também de você ter um complemento no Interpac, muitas vezes vice-versa, é muito rica. Mas também tem acontecido, pelo que eu vi na última vez, gráficas irem um pouco mais até para a própria Interpac. Ainda nem tanto. Esse ano aqui, se não me engano, foi recorde, o ano passado foi recorde de brasileiros na Drupa. Apesar da Drupa ter tido uma queda num contexto de visitantes como um todo, mas falo de brasileiros foi até o inverso, aparentemente, se não me engano. Pode corrigir, mas estou falando. Agora, a Interpac, algumas gráficas têm eu tenho dado um feedback para eles e eles falam, poxa, mas eu ouço, mas por que é legal? Porque você vai pegar outras partes do processo, você vai pegar gráficas que fornecem, por exemplo, uma área farma, enfim, você vai pagar a parte de encartuchadoras, encartuchadeiras, sabe como que fala aí? Então você vai pegar essa parte que está dentro, e é interessante você saber se é outra parte, porque normalmente você está vendo a parte de impressão, parte de corte e vinco, acabamento, né? Mas aí você não vê a outra parte no final. É interessante falar, peraí, alguma coisa que eu posso resolver no meio disso daí.
Eu posso, né, dentro do processo, tá? Então é interessante ter esse olhar, muitas vezes, pelo outro lado. Então, algumas gráficas, né, já começaram a ter um pouco do processo de visitar a Interpack para ter esse olhar. Que depende Né, também, né, Ricardo? Muito do depende do segmento. segmento. De qual, que você exato, tá, né? depende de qual segmento que você está. Porque a Drupa ela engloba o editorial, o promocional, a embalagem Sim, também, sim. mas ela É que a embalagem cresceu muito mesmo, muito, né? Para a própria Drupa, né? A Interpack, você não vai ver tantos... Você até vê alguns stands, algumas empresas com processos de impressão na Interpack, mas é muito voltado para o sistema de embalagem como um todo. Sim. Então, desde a parte da concepção do material, como de resinas para a estrutura, você tem a parte de impressão e você tem a parte de sistemas de invase. E até paletização, robotização para paletização, enfim. Então, a Drupa, ela passa... a Interpack, o nome já diz, a Interpack. Então, ela passa por todos os processos do sistema de embalagem. Então, depende do segmento gráfico que você está no mercado editorial, eu acho que não devem ter outras feiras voltadas para isso. Dentro do processo que eu digo mesmo é de impressão, Sim. né? Eu digo a Drupa como um todo, não só apenas de offset, digital, hoje muito forte, a parte também que entra de flex e roto, mas tem uma coisa interessante, aí só para complementar, que nem a parte por exemplo, para você que atua mais ligado com essa parte de proteína animal, sem dúvida é muito legal ser numa IFA. A IFA é fortíssima, lá em Frankfurt, né, que é a exaltação de Düsseldorf, em Frankfurt que você pega muito essa parte de proteína animal, a parte de carnes é a maior feira no mundo. E aí entra muito embalagem, daí eu pergunto, poxa, mas será que lá, eu nunca tive o prazer de visitar a IFA, um dia, quem sabe aí. Mas é muito legal esse complemento, porque você acaba vendo e você fala, pô, mas peraí, então de repente até quem imprime embalagens, pensa que poderia estar, você começa a tentar mudar um pouco. Você atende o mercado de proteína animal com alguns tipos de embalagens. Mas Você ia comentar, vai perguntar algo, tá? A Drupa é maravilhosa, eu tenho certeza, nunca fui, tenho certeza que a Interpack também é. IFA? IFA. Não conheço. A IFA ela é a maior de proteína animal no mundo. Também deve ser de acordo com o que o Rafael apontou bem, né? O mercado em si ali. Mas para quem nos assiste, de repente não tem condição nenhuma de ir. Tem em São Paulo, tem no Brasil uma feira similar. Né? Você tem, você vai na animal, Nuga. A Nuga vai acontecer agora em abril. Acho que a Nuga. É aqui em São Paulo? Tem a Nuga que é da Alemanha também, que é em Colônia. E aí você tem, mas ela é uma feira de alimentos como um todo. Não é só proteína. Não só proteína, mas proteína entra forte. E aí tem a Nuga aqui, que não sei se está com a Nuga Select, alguma coisa assim, de São Paulo. É o mesmo promotor alemão do Mestre de Colônia, que também faz aqui. E tem a Fispal. Só que a Fispal que não fala, ela cresceu, mas aí você tem as duas Fispal, tecnologia e a Food Service, né? E as duas têm embalagem. Né? E as duas entram, inclusive você vê a impressão de copo, de cartão, um monte de coisa, em uma e na outra. Você tem em ambas. Eu sei que foge um pouquinho do escopo como um todo, mas falando de feiras, né? Recentemente tivemos uma FESPA, ano que vem temos a Expo Print. É importante as pessoas irem em feira, né? Você sempre tem contato com novas tecnologias. Conexão, né? Exatamente. Networking ainda tá. Eu falo, a feira, na verdade, hoje ela é acho que muito baseado nisso, né? Conversando com o pessoal das feiras, é muito isso. O network, quem achava que depois da pandemia, vai cair, aquela coisa. O que eu acho é que a Drupa, ela está se renovando, ela está tentando ainda encontrar um caminho, tá? Eu tenho certeza que eles vão ter isso, porque eu acho uma feira incrível. Em Düsseldorf já visitei 3. Assim, eu estou falando das principais, são muito ligadas com embalagem direto. Uma é a Interpack, que é a embalagem mesmo, a outra é a Drupa de impressão e a outra é a K, acontece no final desse ano, que é plástico. Cara, é incrível. Entendeu? Cada uma tem, eu não posso dizer, tem uma preferida, não. Falando até, você citou algumas, a nível de curiosidade, né? Para a tua área de atuação ali. Você já citou a Interpack. Se tiver que listar 3 feiras a nível mundial, em termos de importância, justamente dentro da sua profissão hoje, quais seriam? Eu acho que assim, a IFA, sem dúvida, tá? Aí a Interpack pro mundo de embalagem é que a IFA ela pega o P&D como um todo, não só desenvolvimento de embalagem, ela pega desenvolvimento de produto também. Então a IFA ela é ótima, a Nuga, a gente tem a Interpack para embalagem, a gente tem a PEC Expo também, que é nos Estados Unidos.
Tem a Andinapac na Cial Colômbia. é bom pra vocês? Cial também. Cial, a gente tá em todas essas Cial, feiras, tá? Paris. Expondo? Sim, expondo. Tem os É. stands da Seara, da JBS. Brasil, no Brasil E participa deve de ter alguma? feiras até no Oriente Médio, né? Brasil, Provavelmente. A gente tem a... Dubai, me fugiu o nome. É Food... Foi muito tempo no AMB aqui. Bom, me fugiu o nome da feira. Não, Se eu lembrar, eu falo Expo Carne? Expo... você tem junto da Fispal a Tecnocarne. Tecnocarne. Sim, A Tecnocarne. que agora ela tá junto da Fispal. Tá acontecendo junto da Fispal. Mas As assim, no duas são- Brasil, a feira mais importante que daí tem pra Seara, que é a APAS, né? Que é a feira Sim, dos sim, supermercadistas. essa. E Que é o aí, varejo. que daí é varejo. Tá? Então lá você expõe tudo. Você expõe os lançamentos de cada marca em si. Tá? Então é uma feira que acontece... É sempre na primeira semana de maio, né? Acho que é... Primeira, segunda, da semana de sempre maio. por aí. E aí você tem todos os lançamentos. No Brasil é a feira onde as marcas elas se colocam mais empenho para poder expor os lançamento próprios de os produtos, lançamentos. É uma janela de lançamento. A APAS Uhum. é considerada uma janela de lançamento, entendeu? Ela não é uma feira aberta para o público, é só para o pessoal Ela pode profissional ser. mesmo? Ela pode Ou ser. público geral Não, você também? pode Não, comprar ela ingresso pode comprar o ingresso, Ah. tá? Mas é uma coisa, exatamente, até o ingresso, eu digo, até não é barato, a APA sabe disso porque ela faz para isso, para que a feira seja realmente segmentada, ela seja para quem vá, realmente seja um público qualificado. Tá. Isso é Legal, independente, bacana. as próprias feiras assim direcionadas têm essa maneira mesmo Legal. de agir. Ô, Ricardo, voltando no que você falou antes da Interpac, sobre um empresário gráfico, queria reforçar que é importante o cara olhar o ciclo todo. Enriquece a vida do cara. Eu não mexo com isso, mas, cara, quando você olha o ciclo todo, o que tem antes de chegar em você e o que tem depois, você consegue melhorar a tua comunicação e a tua transição com as áreas. Eu acho isso fundamental, cara. É uma experiência para o cara se reforçar, para ele se melhorar. Talvez não seja para ele fazer um negócio ali, mas além do network, o cara entender um pouquinho mais o que está antes e um pouquinho mais o que está depois, porque ele qualifica melhor o trabalho dele, né? Penso eu. Sim, Hoje sim, o conceito concordo. generalista ele é bem valorizado, né? Claro que você tem que ter o seu core, mas você entender as nuances ali do seu core é importante, facilita bastante. Eu vou usar um pouco da palavra que o Rafael falou até, pra gente aí tá finalizando aqui, mas o final, assim, é a questão do abelhudo mesmo. Entendeu? Por quê? Porque você tem que ser curioso, você tem que ir atrás. E aí eu pego um pouco de carona até na questão, que você até falou do Cabral na Mauá, sistema embalagem. Tá? As pessoas não fazem ideia do que é o sistema embalagem. A impressão é uma parte do sistema embalagem. E algumas pessoas não digam, falam, então se você mostrar todo o processo de como é, falo, cara, muita gente não faz ideia, né, do que é um produto quando ele está lá na gôndola do supermercado. Eu falei, você não sabe tudo que foi feito até chegar aqui. Passando por verniz, passando por tinta, passando por impressão, a corte de vinco, tudo mais, análise, design, todos os testes, pesquisa de mercado para saber tal que pode, assunto Tem um dado muito regulatório. interessante, pegando esse teu gancho aí. Quando você faz análise de ciclo de vida de um produto para você medir pegada de carbono, você mensura desde da plantação do grão, a alimentação do animal, o processamento, logística, tudo até embalar o produto lá e entregar na casa do consumidor. Sabe quanto que a embalagem representa disso daí? Menos de 3%. Caraca. Pegada de Ou seja, carbono dá de pegada um quase- produto, da análise de ciclo de vida de um produto. É menos de 3% Olha que é a coisa. embalagem. E falam Só que- tanto, né? Mas Só que a embalagem é o último material que fica fisicamente na mão do consumidor. Então, por isso que existe essa questão toda, vamos fazer redução de embalagem, por que tanta embalagem? Por que a sustentabilidade ela é muito pautada pela questão da embalagem? Porque é o último resíduo que fica. Mas se a gente mensurar a cadeia produtiva como um todo, a embalagem representa menos que 3%. O problema não está na embalagem. É que ela vai pro lixo, né? Ela fica visível. É o que está visível. É isso aí. Incomoda.
Bom, gente, Interessante. Muito Acho bom. que- É só, Ricardo, só pra gente finalizar, quando você falou no PDV, no corredor, você não tem ideia como eu fico feliz quando eu vou no mercado ver as embalagens com verniz. Ainda mais quando eu sei que aquela embalagem é de um cliente que usa soluções da Top Coat. Você não tem ideia. Você falou que tocou no coração do Rafael. Essa situação é isso. toca o meu coração É também. isso, tá? é isso. Só pra É isso finalizar. mesmo. Não, mas é isso. Vamos mandar boleto dobrado para Top Coat. Mas é isso. Rafael, cara, obrigado, tá? Se porventura se achar tem algo acrescentado ao qual não teve aqui nosso bate-papo e até mesmo aí pra a gente tá finalizando, por favor. Cara, assim, na verdade eu queria só agradecer, você mencionou agora dos vernizes, né? Isso daí fica uma provocação para vocês aqui, tá? É algo que a gente vem buscando bastante, esses vernizes de proteção, esses vernizes que consigam trazer essas propriedades de barreira para nós, né? Nas nossas embalagens, principalmente para as embalagens de produtos frigorificados. Creio eu, principalmente barreiras oxigênio e WTR, né? São os empecilhos. Exatamente. Então, assim, fica a provocação que a gente vem sempre buscando no mercado. Mas é isso, brincadeira à parte. Cara, muito obrigado pelo convite, assim, acho que uma honra participar aqui. Eu vi que passaram muitos dos nossos mestres aqui com vocês, né? O José Pires, eu adoro ele, o Bononato, o Abraão. Botana. Nossa, o Botana foi o nosso paraninfo lá da nossa... Foi paraninfo da nossa Gomes. demais. O Abraão tem uma história curiosa, ele me sacaneou numa nota lá uma vez, ele e meu tio, que eram amigos de trabalho, os dois se juntaram ali e ferrou quase minha turma inteira ali de sacanagem. Olha, que sacana. Mas eu adoro também o Abraão e é isso, cara, muito obrigado pelo convite, tô à disposição sempre que vocês quiserem bater um papo, tô sempre à disposição e filhos do Senai aí, a gente nunca fala não. Junto. É isso aí. Show, pô, valeu, Rafael. Cara, muito satisfeito, o Robson, tudo que o Rafael trouxe aqui pra nós, né? Vem de conta com o nosso projeto, com essa collab, que é a primeira, pretendemos fazer uma vez por mês, né? Porque É isso aí. organizar 4 agendas não é fácil, né? Com certeza. Por sinal, estamos gravando aqui 8 horas da noite, né? É o preço que nós pagamos e tá tudo certo, a gente gosta do que faz. Mas bem satisfeito com o conteúdo, cara. Tudo que ele trouxe, essa visão de brand owner, enfim, eu acho que da outra ponta que nos assiste ali, um gráfico, certamente não tinha esse conhecimento muito baixo de como funcionaria essa parte de P&D de uma também, empresa. tá? De coração, eu sou gráfico também. Isso aí nunca sai da gente. Não sai, cara. Enfim, muito satisfeito. Rafael, obrigado. Robson, quer falar algo? Por favor, vamos... Cara, eu só quero agradecer de novo, Ricardo. Essa parceria, a gente há muito tempo idealiza ela e o Ricardo é um cara muito generoso de topar fazer o trabalho com a gente e é parceirão, né, cara? Obrigado aí, Ricardo. Você é show de bola. Robson. Você é Eu? Corinthians. Bom, agradeço você, Robson, agradeço o Robert, agradeço mais uma vez o Rafael por aceitar o convite de a gente estar aí. Então, de novo, agradecendo aí a collab, a parceria entre Printcast e Pode Embalar. E tamo junto para levar conhecimento, para estar trocando ideia. E para quem for assistir aí, que realmente curta, porque foi muita informação bacana hoje. É isso. Curta, compartilha e faz cada vez mais o Printcast. Pode Embalar ser relevante no mercado. Muito obrigado a todos e galera, até a próxima quinta. Valeu!